Pai do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Mateus, capítulo 8, verso 28, que diz assim: E tendo Jesus chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Então ferozes eram que ninguém podia passar por aquela e por aquele caminho. E eis que clamavam dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os endemoniados rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsar, permita-nos que entramos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo deles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade, divulgando tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que o retirasse dos seus termos. Amém. Esta passagem, quando Jesus faz a travessia, quando ele acalma o vento e o mar e a tempestade, e ele atravessa para uma aldeia, para um lugar que era chamado Gadareno, Gadara. E nesse lugar, nesta província, nesta ilha, eles criavam porcos. E os porcos que eles criavam estavam em lugar errado. E aqueles porcos era para sacrifício. Por quê? Os judeus da época não sacrificavam, não comia carne de porco, mas as outras religiões sacrificavam porcos pelo sangue, pelo animal. E isso dava muito dinheiro, favorecendo a outras pessoas. Porém, quando Jesus atravessa, ele vai de encontro e chega até a ele 2 endemoniados. Em um lugar diz que era um, mas outro diz que é 2. E diz: Filho do Deus Altíssimo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Como eles conheciam Jesus? Eles sabiam quem era Jesus. E isso dá para saber agora que os demônios, os espíritos, conhecem quem é a pessoa no mundo espiritual. Por isso que não dá para se esconder no mundo espiritual. As nossas vidas, os nossos nomes é falado no mundo espiritual, tanto no céu, como na terra, ou como no inferno. Observe que quando Jesus pisa ali,
os demônios vêm e diz: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Filho de Deus, o que temos nós contigo? O que nós fazemos contra o Senhor? Por que veio nos atormentar antes do tempo? Ele sabia quem era Jesus. Então, eles interrogam Jesus e perguntam para Jesus: se o Senhor nos expulsar, nós podemos entrar ali naqueles porcos? Jesus não queria saber o que estava acontecendo ali sobre os negócios de sacrifício de porcos. Jesus não queria saber sobre as coisas ilícitas que estavam acontecendo sobre a criação de porcos. Porque o judeu, ele não come carne de porco. Ele não cria porco. Mas ali era um lugar reservado para coisas ilícitas. Pode observar que até o campo ali e o lugar onde eles estavam criando os porcos não tinha dono. Não tinha dono porque o dono não tinha reivindicado a área. Outra ilegalidade. Pode observar que quando há uma ilegalidade, ali há autorização para os demônios entrar. E eles nem pedem autorização. Aonde há legalidade, eles entram e agem. E ali eles pedem autorização. Podemos entrar ali, naqueles porcos. Porque ali havia uma legalidade. E ali Jesus autoriza, porque Jesus foi para libertar vidas, não para saber dos negócios alheios. Ele disse: então vai, sai, eu vim para libertar estas vidas. E aqueles homens que estavam endemoniados estavam com legiões de demônios. A Bíblia diz e a história relata que eles moravam em cemitérios, em sepulcros. Andava nu e os homens tentavam acorrentar eles e nem as correntes conseguia segurar eles. E Jesus foi para libertar aquelas vidas. Foi para libertar aqueles homens. E os demônios que falam na boca daquele homem diz: o que temos nós contigo, vieste nos atormentar antes do tempo? E Jesus se apresenta dizendo: eu vim para salvar, para curar, para libertar. Ele diz então: se o Senhor expulsar nós deste corpo, o Senhor nos autoriza a entrar naqueles porcos. E Jesus disse: vai, sai deles. E eles saíram e entraram na manada de porcos. E os porcos se lançaram do despenhadeiro e morreram todos afogados. E aqueles pastores de porcos, criadores que estavam ali, fugiram, correram para a cidade. Foram avisar do que tinha acontecido. E quando voltaram, a Bíblia diz que voltaram com a cidade inteira. Ao invés de chegar e ver que o homem que estava ali em Gadara, o ex-endemoniado, agora ele falava normal, estava são, estava lúcido, estava ali aos pés de Jesus. Estava conversando, estava são. Não, a reação deles foram diferente. Porque o negócio faliu, o negócio parou de dar dinheiro. Eles pediram para Jesus para sair de Gadara, porque o negócio deles tinha falido. E isso acontece também nos dias de hoje. Pessoas não querem saber sobre libertação,
sobre cura, eles querem saber sobre negócio. E Jesus também não quer saber sobre os negócios deles. Jesus veio para salvar, para libertar. Observe que a situação não foi o endemoniado ou a família do endemoniado que foi procurar Jesus. Foi Jesus que foi até eles. E quando Jesus chega, ele não quer saber a situação daquele bairro, daquela casa, daquela família. Ele quer curar, ele quer salvar, ele quer libertar. Independente dos negócios que eles estão fazendo, se for falir, vai entrar em falência. Mas haverá libertação. E ali aqueles homens dizem: Senhor, deixa eu ir com vocês, com o Senhor. E Jesus diz para aquele homem: não, vai para a tua casa, para aquele endemoniado que foi curado, liberto, e mostra para todos o que aconteceu. Ali em Gadara, então, aquele homem se tornou um grande missionário, um grande pregador, propagador da palavra do Senhor. E quão grande foi as maravilhas que foi feito ali, depois que Jesus fez este milagre através deste homem, no meio daquela família, que aquele homem foi liberto por aquela possessão de demônios. Então, quando Jesus chega, se envolta à corrupção, os corruptos vão falir. Aqueles homens que criavam porcos perderam a sua manada de porcos, porque eles faziam sacrifício, vendiam aqueles porcos para sacrifício de deuses estranhos e pessoas que estavam ali apacentando-os em terrenos que não eram nem deles. Ilegalidade e ilegalidade, uma atrás da outra. E Jesus não quer saber o que os homens estão fazendo. Ele quer curar, ele quer salvar. E se for preciso, ele entra e não pede autorização. Jesus não pede autorização sobre os corruptos, dizendo: olha, vocês me deixam entrar. Jesus entra e diz: eu vim para libertar. Pessoas que estão acorrentadas, eu vim para salvar. E Jesus ordena aos demônios: sai. E os demônios ainda querem corpos, dizendo: possamos, o Senhor nos autoriza entrar ali. Eram muitos, era legião. E Jesus vai, entra lá. Mas sai daqui, sai deste corpo. O Senhor não quer saber, o Senhor quer curar, o Senhor quer libertar. Então, que nós possamos abrir as portas e fechar as portas da legalidade no mundo espiritual e da ilegalidade para que os demônios não venham agir na nossa família, na nossa geração, na nossa casa. Porque eles vão entrar e não vão pedir autorização, os demônios não pedem autorização para entrar. Eles minam como água, e água, quando está minando, não faz som, não faz barulho, não tem cheiro. Só depois que entra e está ali assolado, está ali, aí começa a minar, a quebrar, a destruir. E só Jesus, e o próprio Jesus disse: essa casta de demônio não sai se não for em jejum e oração. Em jejum e oração. Então que nós possamos, nós mesmos, ter a sensibilidade do Espírito para saber qual é as portas da legalidade e ilegalidade para que possa ser fechada